Olá meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra profética para a sua vida e para o seu ministério. Agora também estamos de frente ao público do Kauai e eu espero que as mensagens tenham edificado a vida de cada um de vocês. Vamos direto ao assunto, vou ler um versículo de Atos 9, versículo... Oh meu Deus, 36, versículo 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. É Atos 9:36 até o versículo 42. Mas eu vou ler só o 36, o restante vocês acompanham aí, ok? Então vamos a alguns aprendizados desse texto. Primeiro tópico. O milagre está mais próximo do que imaginamos. Lida ficava perto de Jope, cidade em que situava-se Dorcas. Qual a revelação que nós temos aqui? Se eu viver uma vida sempre próximo de Deus, Deus sempre estará próximo de mim nos momentos mais difíceis e mais cruciais da minha vida. É como está relatado em Salmos 34:18. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Existem curas que estão distantes de acontecer em nossas vidas. Existem milagres que estão distantes de acontecer em nossas vidas. Existem sonhos que estão distantes de acontecer em nossas vidas. Existem promessas que estão distantes de acontecer em nossas vidas. Porém, também existem curas que estão bem próximas de acontecer em nossas vidas. Existem sonhos que estão bem próximos de acontecer em nossas vidas. Existem milagres que estão bem próximos de acontecer em nossas vidas. E existem promessas que estão bem próximas de acontecer em nossas vidas. Quer um exemplo disso? João capítulo 21, Pedro sai à pesca com os discípulos. Pesca a noite inteira e volta. Quando ele está chegando bem na beiradinha da praia, Jesus diz para ele: lançai as vossas redes à direita, bem ali na beiradinha. E ele lançou e pegou um grande número de peixes. Qual a revelação que nós temos aqui? Vou repetir. Existem milagres que estão distantes, mas existem milagres que estão bem próximos de acontecer. Por exemplo, os peixes estavam debaixo do nariz de Pedro e Pedro não estava vendo. Ele ia buscar longe os peixes, mas os peixes estavam bem próximo dele, debaixo do seu nariz. E Deus está falando com você que está assistindo essa mensagem, que o milagre, que a cura, que a promessa está mais próximo do que você imagina, está debaixo do seu nariz e você não está conseguindo enxergar. Tópico 2. Cheia de boas obras. A vida de Dorcas era uma pregação. A sua vida precisa falar mais do que a sua voz. Por isso que está escrito lá em Mateus 7,16. Por seus frutos os conhecereis. Por isso que está escrito em Mateus 7,17. Toda boa árvore dá bons frutos e toda má árvore dá más frutos. A vida de Dorcas, eu repito, era uma pregação, era uma ministração, era um testemunho. Por isso que quando Pedro chega a Jope, as viúvas levam ele lá para o quarto alto e lá mostram as suas obras. Porque ela tinha testemunho de vida. Por isso que está relatado em Atos 16:2. E dava um bom testemunho dele, os irmãos de Listra e de Derbe. Quem que era essa pessoa? Timóteo. Paulo passa por lá e as pessoas davam um bom testemunho dele, do comportamento dele. E Paulo diz para ele: você está preparado, você está transformado, vou levar você para fazer missões. Então nós podemos ver nesse texto que, diferentemente de Apocalipse 3:2 está relatado: eu conheço as suas obras e que tens nome de que vive, mas eis que está morto. Dorcas, ela dava um diferencial do que está escrito.
em Apocalipse 3:2. Ela tinha obras de quem vive. Ela tinha morrido, é claro, falecido, ia ser ressuscitada. Mas ela estando em vida, ela conseguia então ali transmitir uma experiência genuína que transformava vidas. Ela tinha obras de quem vive, não nome de quem vive. Muitos por aí têm nome de quem vive. E ela estando em vida, ela tinha obras de quem vive. Então, nós temos que aprender muito com Dorcas. Ela era cheia de obras e não cheia de palavras. Ela realmente fez a diferença na sua geração. Ela realmente produziu frutos. E ela deixou esses frutos. Porque as pessoas reconheciam isso, amavam ela. E viam nela um diferencial. E é isso que o Senhor quer fazer com nossas vidas nos dias de hoje. Tópico 3. Cuidou mais da obra do que da saúde. Relata o texto, você lê na sua casa aí. Naqueles dias, enfermando ela, morreu. Cuidou mais da obra do que da saúde. Eu conheço muitos cristãos assim. Eles cuidam da obra de uma forma zelosa. Vai para baixo, vai para cima. Viaja. Culto de dia, culto de noite, culto de manhã. Não tem culto na sua igreja, vai cultuar em outra igreja. É vigília, é oração, é campanha, é dia e noite a obra. Glória a Deus. Mas Deus se preocupa também com a nossa saúde, nosso bem-estar. Conheço pessoas que já tiveram infarto, derrame, porque ficam muito obcecados com a obra, e cuida mais da obra do que da saúde. E é mais importante eu conhecer o Deus da obra do que fazer a obra. É profundo isso. Pense bem. É mais importante eu conhecer o Deus da obra, ter comunhão com o Deus da obra, do que fazer a obra. Porque Jeremias 48:10 está relatado: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Também tem isso. Então não adianta eu fazer muito a obra sem a direção do Espírito, porque o Senhor se importa conosco também. Nós somos o templo do Espírito Santo. E Ele quer que nós venhamos cuidar do nosso corpo também, da nossa saúde. Então ela cuidou mais da obra do que da saúde. E tem um outro lado também. Tem cristão que ele fica dia e noite dentro da igreja. Culto todo dia, toda hora. E ele cuida mais dos irmãos da fé do que dos irmãos de sangue. Os irmãos da fé ele trata assim, ó, bajula. Agora os irmãos de sangue estão perecendo, estão esquecidos. Estão perecendo. Por isso que está escrito em 1 Timóteo 5:8. Ora, aquele que não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família negou a fé e é pior do que um incrédulo. E vamos falar de uma outra parte, a terceira parte. Nós temos que quebrar esse paradigma, porque muitos irmãos dizem: olha, está perecendo, está no vale da sombra da morte, está enfermo, está doente, está de cama, é porque não faz a obra. Nós vemos aqui que Dorcas fazia a obra de noite, dava testemunho. A sua vida era uma pregação. A sua vida falava mais do que a sua voz. Mas ela adoeceu, ficou enferma e morreu. Então por que esse negócio sempre? O irmão está passando pelo vale. Que prova estranha que ele está passando. Ele não está fazendo a obra. Olha aqui, uma mulher que fazia a obra de noite e ficou enferma e morreu. Por que você acha que está escrito que Paulo deixou Trófimo doente em Mileto? 2 Timóteo 4:20. Por que deixou ele enfermo? Por que não colocou as mãos sobre ele, orou por ele, para que aquela enfermidade viesse a sair do corpo dele? Porque um pregador renomado disse um dia, e eu concordo com ele: nem todos serão curados. Questão de fé, propósito e soberania. Nem todos serão curados. Deus pode usar a doença que está no nosso físico, no nosso corpo, para nos curar de doenças da alma. Tem pessoas que não entendem e não compreendem isso. Se você for em 1 Timóteo 5:23, Paulo dá um conselho para o teu filho na fé, Timóteo: não tome água só, e sim com um pouco de vinho, para que venha ter uma melhora no seu estômago e nas suas frequentes enfermidades. Por que Paulo não colocou a mão na cabeça de Timóteo, orou por ele, para que as enfermidades saíssem do seu corpo, do seu estômago? Então nós temos que conhecer a Bíblia, nós temos que conhecer a palavra. Tópico 4. Dorcas morreu, mas a esperança das viúvas não morreu. Levaram o seu corpo e colocaram no quarto alto.
porque elas acreditavam em um milagre. Agora uma pergunta. Você tem deixado um legado de amizades frutíferas? Você tem deixado um legado de amizades genuínas? Porque vai depender disso para que você um dia venha a ser recobrado. Se você for em Provérbios 13, 20, está relatado: anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro de tolos não ficará sem aflição. Dorcas, ela construiu amizades genuínas, verdadeiras, sólidas. Ela estava perto de pessoas que verdadeiramente eram cristãs, eram pessoas de Deus, eram pessoas que buscavam, eram pessoas que tinham relacionamento com Deus. E no momento de maior dificuldade, ela foi levada para um quarto alto. Lembra de Mateus 6,6? E tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e tu vai orar, teu pai que está em oculto vai ver e vai recompensar. Vão existir momentos da sua vida que você vai entrar no quarto, mas você não vai ter força para orar. Você não vai ter alento, você não vai ter ânimo. Você pode ter sofrido uma decepção. Você pode ter passado um vale tão extenso que você definhou. Você pensou em parar e desistir. E aí, você vai depender de amizades que você construiu. Por isso que eu narrei Provérbios 13, 20. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro de todos não ficará sem aflição. Você vai depender de pessoas que estiveram do seu lado e que eram verdadeiras amizades e que não vão aceitar o teu fim. Porque as viúvas não aceitavam o fim de Dorcas. Ela não podia fazer mais nada, ela estava morta. Mas ela andou com pessoas verdadeiras, fiéis a Deus. Pessoas que acreditavam no milagre, no poder de Deus, na glória de Deus. E quando ela não pôde fazer mais nada, não aceitaram o seu fim. Não aceitaram a sua condição. Intercederam por ela, acreditaram que aquele não era o fim para ela. Como diz em Provérbios 23, 18, porque deveras há um fim bom. Não será malograda a tua esperança. Ela era jovem. E no momento que ela não conseguia mais fazer nada por ela, pessoas que andaram com ela fizeram por ela. Por isso que você tem que construir um legado de amizades verdadeiras, fiéis, pessoas genuínas, pessoas que têm relacionamento com Deus. Porque essas pessoas, um dia que você entrar no teu quarto e não conseguir orar, falar, ter alento, se você for, quem sabe, destruído pelas circunstâncias que se apresentaram à sua vida, irreversíveis, você venha ter um legado de amizades. Porque esses vão interceder por você do lado de fora. Você do lado dentro está morto espiritualmente, mas do lado de fora tem pessoas que não aceitam a tua condição, o teu fim. Tem pessoas que acreditam que esse não seria o fim para a sua vida e vão orar. E vão interceder por você. As viúvas não decretaram o fim dela. As viúvas estavam ali em prontidão, acreditavam que Deus tinha o melhor para a vida dela, que não era a hora dela, que não era o momento dela. As viúvas acreditavam que Dorcas ainda tinha algo a passar aqui na terra para as pessoas. E eu tenho que construir esse legado de amizades. Porque um dia eu posso depender de pessoas que estão do lado de fora, eu do lado de dentro morto. Mas gente do lado de fora vai estar intercedendo por minha vida. Elas poderiam ter enterrado a Dorcas. Dorcas era fiel, verdadeira, amiga. Era de oração, de jejum, um exemplo. Mas a morte chega para todos. Vamos enterrar. Mas elas não aceitaram. E o que valeu a pena, né, na vida de Dorcas foi as amizades que ela fez. Porque as amizades que ela fez não aceitaram o que aconteceu com ela. Ainda que ela não podia fazer mais nada, quem estava do lado de fora fez algo por ela. Construa um legado de amizades verdadeira. Verdadeiramente, construa um legado de amizades que venham fazer a diferença na sua vida e no seu ministério. 5. As batalhas espirituais nos elevam de níveis. Ela foi colocada num quarto alto. Viu como que as batalhas, as lutas, as decepções, as frustrações, os dilemas, os momentos que nós passamos aqui inexplicáveis, que nenhum irmão em Cristo, nenhuma irmã em Cristo compreende, nos elevam para outros níveis, patamares e degraus. Viu como nós crescemos? Ela estava morta, mas foi ressuscitada. E onde que ela se encontrou, a hora que ela ressuscitou? Em um nível mais alto.
em um patamar mais alto. Deus a colocou um nível a mais. Como está em Ezequiel 47, Ezequiel vai, passa o primeiro nível, tornozelos, joelhos o segundo nível, nos lombos o terceiro, aí o quarto nível ele resistiu, voltou para a beira do rio, mas Deus estava elevando ele de patamares. Deus estava realmente colocando ele em outros níveis espirituais e queria o seu progresso, e queria o seu avanço. E eu quero falar aqui agora para terminar, tópico 6. As viúvas poderiam ter batido na porta várias vezes, empurrando a porta. Porém, elas esperaram a conclusão de tudo. Espere o milagre acontecer. Lá dentro estava Pedro, orando, buscando, intercedendo. Lá fora as viúvas. Elas poderiam bater na porta. Elas poderiam tentar abrir a porta. Iriam interromper o milagre. Do lado de dentro, Deus faz o milagre. Do lado de fora tem que se aguardar. Hebreus 3,6 é Cristo sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Deus está fazendo um milagre dentro de nós. Nós temos que aguardar do lado de fora. Aqui é o homem exterior, a mulher exterior, é o lado de fora. Aqui do lado de fora eu aguardo o milagre acontecer do lado de dentro. As viúvas não deixaram que a ansiedade atrapalhasse o milagre. Não deixe que a ansiedade venha atrapalhar o milagre de Deus na sua vida. Não deixe que a ansiedade venha atrapalhar o trabalhar de Deus em sua vida. O apressado come cru. Não abra a porta, deixa a porta fechada. Vai chegar o momento da porta se abrir, mas Pedro que se dirigiu às viúvas e não as viúvas a Pedro. Entre o milagre acontecer, ela estava acordada, ela teve que abrir os olhos, se levantar, sentar e depois caminhar com Pedro e abrir a porta. É um processo. Deixa tudo acontecer naturalmente. Se você for em 1 Coríntios 16:9 está escrito: porque uma grande porta se me abriu e há muitos adversários. E não se esqueça que João 10:10 está escrito que ele é a porta. Jesus é a porta. Quando essa porta se abre, você encontra alimento e você fica satisfeito. Mas deixa ela abrir por si. Fique com essa mensagem no seu coração.